Graça e paz, agora da série Versos interpretados erroneamente, ou às vezes versos confusos ou versos polêmicos. Hoje a gente vai falar sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. É um dos versos que geralmente causa mais estresse para cristão do que para não cristão, pelo fato de que as pessoas pouco compreendem ou às vezes ouviram algumas coisas que os assustaram. Primeira coisa, não se assuste com esse verso, porque ela é um verso que ela tem que ser lida em contexto e ela precisa ser interpretada também corretamente. A gente vai hoje olhar vários versos na Bíblia, não só esse, para poder entender mais ou menos o significado dele. A Bíblia é muito importante a gente ler ela não somente um verso isolado ou um capítulo isolado, a gente precisa procurar um tema. Às vezes nós encontramos, pessoas fazem teologia através de um verso ou dois e elas não encontram um tema que é recorrente na Bíblia. Eu acredito muito que a Bíblia se completa, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, e ela recorre aos mesmos temas, desde o Antigo até o Novo. E se você for pensar racionalmente, os primeiros discípulos, a igreja primitiva, não tinham o Novo Testamento, mas elas tinham o Antigo, e elas se baseavam através disso e os ensinos de Cristo. Então, o Antigo Testamento ainda é muito útil. Mas vamos lá. Mateus 12:32, Jesus cura o endemoniado, os fariseus estão vendo isso, e eles acusam Jesus de expulsar através de Beelzebu, que é o senhor das moscas. Não está escrito aqui, mas Beelzebu quer dizer senhor das moscas, que era um demônio, o maioral dos demônios. E Jesus repreende eles, e o verso mais polêmico é que ele fala: se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, será isso perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Esse verso, ele se encontra também em Marcos e ele se encontra em Lucas. A gente vai hoje focar em Mateus e Lucas para entender um pouco de contexto. É importante notar que esse verso aqui, ele está sendo no contexto dos fariseus. Algumas pessoas acham que aqui está se referindo literalmente ao Espírito Santo. Digamos, temos a Trindade, então eu posso falar contra Jesus, eu posso falar contra Deus, mas não contra o Espírito Santo. Essa interpretação é errônea, pelo fato de que iria haver uma hierarquia, de que eu posso falar coisas contra Deus, mas daí eu não posso falar contra o Espírito Santo. E essa hierarquização não existe na Trindade, muito pelo contrário, tanto Deus, Pai, Filho e Espírito Santo são iguais. O que Jesus está falando aqui, se a gente olhar bem em contexto, é que Jesus sempre se refere a si, principalmente em Mateus, como Filho do Homem. E isso é para falar da humanidade dele. O que Jesus está falando aqui é que se eles falassem contra a humanidade dele, eles iam falar que ele era um nazareno, de que ele era um pobre, de que ele era um agitador, de que ele não jejuava. Eles poderiam falar contra essa humanidade de Cristo. Cristo é 100% homem, quanto 100% Deus. Então ele está falando aqui, o que vocês falarem contra a minha pessoa como humano, isso é tolerável, isso é perdoado. O que não poderia falar era contra a ação do Espírito Santo, ou contra aquilo que era o lado, digamos, 100% Deus e Espírito de Cristo. Lembre-se, Cristo é 100% homem e 100% Deus. E por que ele fala isso? Primeiro, ele sabe que eles estão reconhecendo as obras de Deus. Isso é muito importante para a gente entender aqui, que a ação da blasfêmia, ela não é uma coisa inconsciente, ela é uma coisa consciente. Aí eu vou pular agora pro que eu falei, os versos para suportar isso, em 1 Timóteo. Quando Paulo está falando sobre ele antes da conversão, ele fala: a mim que outro tempo era blasfemo e perseguidor, insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Então, uma das coisas que eu ouço muito é que as pessoas falam que se você não tem Jesus, você está blasfemando contra o Espírito Santo. Ou aquelas pessoas que não conheceram Jesus e fizeram piadinhas ou fizeram coisas assim que não deveriam fazer e fizeram por completa ignorância. Isso sim é perdoado. Aqui nesse contexto,
você tem Jesus, você tem as evidências, elas estão ali muito explícitas, e eles estão ativamente indo contra Jesus por inveja, por querer matá-lo, por querer calá-lo. Mas eles reconhecem que a obra que Jesus está fazendo é de Deus. Então, no fim das contas, o que eles estão fazendo é que eles estão acusando Deus, lembre-se, não o homem Jesus Cristo, por exemplo, das condições físicas que ele se apresenta, como humano, como alguém que veio de uma cidade pobre, de pais simples, mas da ação de Deus nele, a ação espiritual de Cristo. Eles estão acusando e igualando ele a Satanás. Isso é uma acusação muito séria. Eles pegam então Jesus, que é divino, e eles igualam ele ao diabo. Então é uma coisa muito perversa, é uma coisa muito maluca, e diante dos fatos que Jesus estava fazendo esses milagres, eles o acusam a fazer ele de uma forma demoníaca. E Jesus chega e fala assim: não, você nunca vai ser perdoado, não nessa vida e nem na outra. Algumas perguntas surgem, tá? Esse daqui pode se repetir hoje? Ou é só naquele contexto em que Jesus tinha milagres acontecendo, eles podiam ver? Isso indica qualquer cristão ou não cristão que iguala Cristo a Satanás? Então essas perguntas a gente vai ter que responder. Primeira, eu acredito que isso pode se repetir. Alguns falam que não, porque é uma condição única, eram fariseus, eles tinham Jesus na sua frente. Eu não acredito nisso baseado no texto de tanto Hebreus quanto Lucas. A versão de Lucas, que está em Lucas 11... Não, desculpa, aqui é 12. Lucas 12, verso 10 e 11, indica uma outra situação. Todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas para o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. O verso 11 é chave. Quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo por que respondereis, nem quanto às coisas que tiverdes falar. Porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Desculpa, o verso 9 também é importante. Mas o que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Esse verso aqui, a gente precisa entender ele em contexto. Para Lucas, se a gente lê bem, apostasia é a mesma coisa que blasfêmia contra o Espírito Santo. É um tema repetido aí depois, quando a gente lê em Hebreus. Em Hebreus 10, 26 diz: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vindouro preste a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou ou pisou aos pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Aí, de novo, a ideia que corre no Novo Testamento suporta essa ideia. Apostasia é a mesma coisa para eles como blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas note, isso daqui não é de uma pessoa que é ignorante e ela morre, e ela vai pro inferno. Isso aqui, apesar de que no final do dia a realidade é a mesma, isso aqui é uma pessoa que conhece a verdade, que nega a verdade e que ela decide se apartar de Cristo. E isso pode ser em condição de que ela se escandalizou, pode ser em questão de perseguição. A gente estava vendo 1 Pedro e a questão de permanecer firme. Jesus mesmo fala que aquele que conhece a vontade do Pai e não faz será mais açoitado do que aquele que nunca conheceu. E aqui dá então uma ideia de que tanto quanto a blasfêmia, conhecendo a ação de Cristo, vendo a obra dele e atribuindo a Satanás, é uma blasfêmia contra o Espírito Santo, em Mateus, em Lucas e outros autores do Novo Testamento, apostasia, e tanto para Cristo, é também uma forma de blasfêmia, porque você conheceu a verdade e você se desviou dele.
E aí eu acho que contraria muito o que alguns falam, que uma vez salvo, sempre salvo. Eu acredito sim, mas eu acredito que muitas pessoas se enganaram e acharam que estavam salvos, mas era só aquela semente que nunca produziu fruto e multiplicou. Simplesmente caiu e ela foi depois arrancada por Satanás. Ela nunca chegou a produzir fruto. Eu não estou dizendo aqui que a pessoa salva de verdade perde a salvação, mas eu creio que aqueles que se enganavam, como diz 1 João, não, se foram porque não eram do nosso meio. Então a gente precisa também estar claro quanto a isso. Então a blasfêmia contra o Espírito Santo, para um cristão, é quase raro acontecer, se não impossível, porque ele tem o Espírito de Deus, ele reconhece a obra de Deus. O que acontece algumas vezes para uns cristãos é que eles confundem, por exemplo, você tem um falso profeta. Digamos, a gente vai ver o Edir Macedo ou o Chapeludo lá, o Valdomiro Santiago. Nós podemos, de forma enfática, condenar as atitudes daquela pessoa e falar: isso é um falso profeta, ele está propagando uma mentira em nome de Deus. A Bíblia é muito clara, Jesus faz isso, e na verdade desde o Antigo Testamento até Apocalipse. Isso não é blasfêmia contra o Espírito Santo, porque nós não estamos indo contra a palavra de Deus, nós não estamos indo contra o Espírito Santo, nós estamos na verdade nos baseando na palavra de Deus, em que alguns usam para a sorte da ganância. Então isso também não é blasfêmia contra o Espírito Santo. Um consolo: se você tem medo de que você blasfemou, se você está sentindo remorso, é bem provável que você não tenha sentido, de que você não tenha blasfemado contra o Espírito Santo. Porque quando a gente olha aqui no contexto, depois que Jesus fala essas palavras, geralmente os fariseus, eles não pensam assim: meu Deus, o que fizemos? Eles geralmente falam assim: vamos matar Jesus. Então, essa blasfêmia contra o Espírito Santo, de novo, ela precisa ser entendida no contexto. Eu espero que essa palavra tenha ajudado você a entender um pouco mais. Se você tiver pergunta, não hesite em perguntar. E que Deus te abençoe.